Sejam bem-vindos a todos. Estamos aqui iniciando o nosso painel do Febraban Tech 2023 sobre Open Finance e evolução dos serviços agregados. A perspectiva das instituições financeiras com a evolução do Open Finance é oferecer serviços financeiros em todos os lugares e dispositivos de forma ainda mais integrada. Isso leva a serviços financeiros para além das fronteiras tradicionais. Estamos falando que, em um horizonte próximo, o volume das transações embutidas em uma jornada fim do cliente pode representar até 50% das receitas automatizáveis das instituições. A fidelização é o nome do jogo, porque a oferta de serviços financeiros pode surgir em qualquer ambiente que uma massa crítica de clientes finais tenha interações frequentes com uma plataforma digital, bancária ou não bancária. Quais são as parcerias ideais para ampliar as receitas de clientes? Quais são as perspectivas do Open Finance no Brasil? Para responder a essas perguntas e outras, quero convidar ao palco Cristina Pina, diretor de Engenharia de Software do Bradesco. Por favor. A nossa participação internacional direto do Reino Unido, Helen Child, CEO e fundadora do Open Banking Excellence, OBA. Isis Galotti, gerente de estratégia do Itaú Unibanco. E Matheus Halber, assessor sênior do Departamento de Regulação do Banco Central do Brasil. Por favor. Deixa eu colocar aqui. Nada. Bem, muito obrigado e lembrando a todos que temos tradução simultânea em todos os painéis, basta acessar o canal indicado na nossa tela. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta aqui para todos vocês. Quem já fez um Pix? Por favor, levanta a mão. Ótimo. Outra pergunta, quem já deu consentimento para fazer o Open Finance no seu banco? Bom, muito bom. Beleza. Gente, muito obrigado então pela presença de vocês. E a primeira pergunta vai para o grupo todo. A evolução do ecossistema brasileiro de Open Finance se apoia em várias frentes, tais como avanços na regulação, acesso a novas fontes de dados, maior adesão dos clientes, ampliação do conjunto de players, integração das plataformas e serviços e novas trilhas de pagamento. Qual delas é a mais importante, se é que existe uma forma de elencar essa prioridade? Matheus, por favor, você que é do Banco Central, conta pra gente isso aqui. Yes. Não? Alô? Tá escutando? Agora sim. Tá, beleza. Muito obrigado pelo convite aqui. Agradeço muito a Febraban. Eu acho que é uma satisfação assim, muito grande estar aqui. Acho que conhecer pessoalmente várias pessoas com as quais eu venho tendo reuniões quase que diárias. Então, conhecer pessoalmente é uma satisfação muito grande. Gostaria também de fazer aquele disclaimer básico aqui, né, de que as opiniões expressas aqui são minhas e não necessariamente refletem as do Banco Central. E é muito bom estar aqui nesse painel com tantas pessoas que estão contribuindo muito para o desenvolvimento do Open Finance no Brasil e no mundo também. Então, entrando na pergunta mesmo, eu acho, sempre quando eu vou falar de Open Finance, eu gosto de fazer um pouco de alinhamento em termos de horizonte de tempo. Se a gente olhar hoje para a regulamentação, a gente vai ver que os grandes objetivos do Open Finance, então a gente passa ali por promoção da inovação, da competição, aumento de eficiência no sistema financeiro, no sistema de pagamento, aumento da inclusão financeira, e a gente percebe que são todos objetivos de médio a longo prazo. Então, quando a gente está discutindo o Open Finance, a gente está olhando para esse horizonte. Mas é claro que para chegar lá, a gente vai ter que dar um passo de cada vez, e é isso que a gente vem fazendo há 3 anos, mais ou menos, desde que a iniciativa foi lançada oficialmente pelo Banco Central, e as instituições têm trabalhado bastante nisso. Então, quando a gente fala disso, e aí a gente pensa quais são os próximos passos. O Banco Central vem desde o final do ano passado e vem fazendo diversas reuniões, diversas apresentações no âmbito da estrutura, justamente para mostrar quais são as prioridades para o ano de 2023. E aí aqui, meados do mês passado, a gente fez uma última apresentação dessa última versão dessa agenda de priorização e ficou bem claro ali para o mercado
que a iniciação de transação de pagamento é o grande foco para 2023. E aí, para chegar lá, a gente tem diversos pontos, né? Então, tem desde melhorias da iniciação simples, com melhorias de conectividade, de disponibilidade de APIs, com foco nas grandes detentoras de conta. Isso também passa por uma melhoria na jornada de experiência do cliente ali, nesse processo de iniciação. A gente está falando também de novas funcionalidades que estão entrando, né, já estão em discussão. Então, a gente está falando de jornada sem redirecionamento e do Pix automático recorrente, né, com os pagamentos recorrentes entrando aqui, finalmente, no Open Finance, né, nessa discussão. E é claro que, apesar de estar mais estável, a fase de dados ainda também precisa de algumas melhorias. Então, o ponto principal é melhoria na qualidade de dados, tanto em dados abertos quanto em dados transacionais. Dados transacionais também têm a entrada de novos tipos de dados, né, com destaque para investimento, agora em outubro desse ano. E aí, por fim, concluindo essa minha fala inicial, também comentar de evoluções da própria estrutura do Open Finance, com evoluções ali de estudos em relação à padronização de um perfil único de segurança. A gente tem também melhorias de ferramentas que já existem hoje, outras estão sendo criadas, como ferramenta de validação em produção, plataforma de coleta de métricas, que estão em desenvolvimento. E tudo isso para permitir um monitoramento do ecossistema, que é algo de extrema relevância, para que, de fato, comece a ocorrer a política, né, de monitoramento, ela entre em prática. Então, essas são as prioridades aqui do Banco Central para esse ano e é assim que a gente espera continuar evoluindo aqui com o ecossistema do Open Finance. Muito obrigado, então. Helen, é um prazer ter você aqui, é uma honra ter você aqui. A gente pergunta, na sua experiência global, qual é o diferencial do modelo brasileiro? Por favor, conta aqui para todos. Boa tarde. Obrigado pelo convite. And that, ladies and gentlemen, is all my Portuguese. You've got what I have, so at least I tried. Thanks to the panelists for helping me out there. Let me just go back one and tell you a little bit about me and what I do. So it is an absolute pleasure to be back in Brazil. It really is. So I'm the founder of the world's largest and most engaged open finance community. That's 34,000 banks, fintechs, policymakers, regulators, and service providers around the world. What do? We're a family, a global family, where everybody belongs and everybody has a voice. And importantly, we encourage like-minded people to get together, to share, and to collaborate. Collaboration is an absolutely key word to make this ecosystem successful. I cannot reinforce that enough. Wherever I go in the world, it is absolutely key. How do we do this? Well, we address this by showcasing the innovation of pioneers around the world, and that promotes the growth trajectory of open finance and inspires others. We advocate for the community in driving the agenda and the conversation, and we facilitate connections, because as you're going to hear throughout this discussion, this ecosystem can only really thrive with collaboration and through connections as well. So we also work with regulators around the world, where we support banks and other countries launch and implement open banking. So to answer your question, what I would like to do is at the beginning of the year we launched our Open Finance Index, because I often get asked, what do I think? Well, now, thanks to Oxford University, the World Bank, our friends at Accenture, and NatWest, we have the first data-driven view of open finance globally. Please go to our website and download the index, and also there's some infographics. It's a really cool way to learn and to share the data insights, and you will be so proud of what the data says about Brazil. So what do I see, and what do I hear, and what does the data say about Brazil? Well, first of all, you have a very innovative, forward-thinking regulator. Your regulator is
renowned around the world for being very forward-thinking and agile and innovative. And I know you may not think that in the market, but I can absolutely assure you, everybody in the world is looking at what Brazil does. It's what you did is last year on the 4th of May, you pivoted from open banking to open finance. And what that meant was that you had a clear road ahead of you for the industry, for the ecosystem to work in parallel with the regulator. So you have a regulator that's always trying to be one step ahead of the innovation, and you are telling the regulator what to do. And that, what I'm hearing and what I'm seeing around the world, is countries marvel at that. They really aspire to have your environment. What do I also see is, well, you learned from the UK, you visited the UK, you also visited India, and you took the best of the UK and lessons learned. And what does that mean? It means that you had a different starting place from us. And with your scale, thanks to PIX, you really have, accelerated. The one word that everybody around the world uses about Brazil is phenomenal. It is absolutely phenomenal. Your scale, you've got 800 connections, your phenomenal pace in terms of the API calls is just incredible. So you're innovative. Another way that you've been innovative is that you are the first country where your regulator has end-to-end, your processes are on WhatsApp. I think there's another country that is starting that. But when people look at Brazil, they are absolutely in awe of what you are doing and how you are doing it. So it's not just the innovation, okay, but it's the pace that you are going at and the wide market share. Now, what you also did very astutely in Brazil is you mandated it. What the index shows is in a mandated environment, your ecosystem will go further, faster. You will have more complex use cases, and those use cases will have more traction, and you will have a more sustained market. So it all comes back to that regulatory environment. It really, really does. But let me just tell you, I've got a privileged role, and I never forget that. To be invited here, underlines that. But I will go to other countries around the world, and what they say to me is, Helen, bring UK talent to our country to help us build open finance, but we want you to build what they have in Brazil. So to get that, I'm bringing UK talent to a country, and I'm building what you guys have implemented. And I wonder if you realize just how many people around the world are watching Brazil. So what do I see? I see tremendous innovation in the marketplace. I see a country that isn't a G7 country, you're not a G20 country, but do you know what? You are leading the way globally in open finance. The world is watching what you do. So you should be immensely proud. You really, really should. I see a huge opportunity for you to continue that market change, and just to continue to work in parallel with your regulator to make the most of what you have. So my opening message is, it's a pleasure to be here, but I would invite you to have a look at the index, because that will give you an insight to how the world sees what the rest of us see. When we have our campfires, which is our flagship event, we will have 11,000, 12,000 people tuning in from 41 countries around the world. Every day, the day afterwards, I always ring a selection of people to get feedback. It's how we've built our community. The one thing they want to know about is what's happening in Brazil. It doesn't matter where anybody is in the world. So that's what I see and what I hear. But please look at the index, and that's what the data will tell you. So hats off to your regulator. You are an envy of everybody around the world. Muito obrigado, Helen. Muito obrigado. I know that. Cristina, a tecnologia ainda é o mais fundamental agora para a consolidação? Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela pergunta, Gustavo. Sem dúvida, tecnologia, né, ela é fundamental
né, não só para o fundamento do Open Finance, mas também para a consolidação. Todos nós sabemos aqui, né, que a tecnologia ela foi essencial para que a gente pudesse fazer as integrações das plataformas e o compartilhamento de dados, né? Isso é sempre através das APIs. Né? API não é um conceito novo, né? Também sabemos disso. E a grande beleza do Open Finance, que vai levar a gente aí para frente, é que, de fato, as APIs elas são padronizadas. Então, isso facilita muito do ponto de vista das integrações do compartilhamento de dados. Agora, o ponto mais importante aqui é que a gente tem construído, né, um ecossistema para agregar valor para o nosso cliente. E para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar com um volume muito grande de dados e principalmente tirar valor desses dados, né, o que a gente chama aqui dos insights. E para que isso aconteça, a gente tem utilizado hoje dentro do banco tecnologias novas, né, não são tão novas assim, mas mais modernas, né, quando a gente fala ali do analítico avançado e da inteligência artificial. Então, nós temos utilizado essas tecnologias para que a gente possa dar um salto olhando da perspectiva do cliente. Então, mais do que comparar taxas, comparar serviços, o que a gente está fazendo, né, e o que a gente vem mostrando aí, é, por exemplo, eu tenho lá o meu gerenciador financeiro, onde eu agrego informações, eu trago informações consolidadas de saldo, extrato, isso já dentro do nosso app, crédito, investimento. Porém, né, a gente dá insights para o cliente. Então, por exemplo, olha, eu sei que você tem um saldo parado em alguma das contas que você agregou. Poxa, isso aqui é um insight para que você possa fazer um investimento ou uma melhor data de pagamento. Essa é uma linha. A outra linha está muito relacionada com a questão da hiperpersonalização. Para que a gente possa efetivamente agregar valor, a gente precisa conhecer exatamente aquele cliente e aquele indivíduo. Né? E para isso, né, novamente, né, utilizando esse volume de dados, essa massa de dados, usando analítico avançado e inteligência artificial, poder fazer a melhor oferta e a melhor recomendação para ele. Então, nós temos hoje linhas, né, que fazem lá toda a parte de recomendação de investimentos. Então, o Matheus, ele é um cliente do banco e eu sei que ele tem um certo perfil. Poxa, então eu posso ir lá e recomendar um investimento, né, parecido de alguém que fez que tem mais ou menos o perfil dele. E isso está muito relacionado com a questão da hiperpersonalização. E a questão das jornadas cada vez mais digitais, né, com pouca fricção também. E aí, pegando o exemplo da iniciação de pagamento, né, onde hoje é possível, né, através do app do banco, app Bradesco, a gente poder fazer o débito de uma conta e colocar numa outra conta de um outro banco, né, ou de uma outra instituição. Só que o interessante disso, é bacana fazer dentro do app, mas é mais bacana fazer em plataformas de terceiros. Então a gente vem trabalhando, né, para que a gente, por exemplo, possa colocar isso dentro de um e-commerce. De tal maneira que o cliente possa fazer o pagamento no checkout de uma loja, utilizando o dinheiro de uma outra conta e depositando na conta do lojista, por exemplo, com pouca fricção. Né? Então, assim, são alguns exemplos de como a gente tem utilizado a tecnologia, né, a favor do cliente, utilizando toda essa inteligência e também a composição de tecnologias. Recentemente, a gente está fazendo um experimento que já passou do experimento, utilizando inteligência artificial generativa. Né? Considerando que nós temos um volume muito grande de dados, né, de consentimentos, de informações que a gente busca e cede, né, e fornece para outros participantes, a gente tem utilizado a inteligência artificial generativa para que a gente possa, em português, né, poder interagir com esses modelos e aí tirar um pouco de inteligência para que a gente possa extrair as melhores estratégias para atender efetivamente o cliente. Então, muito um pequeno obrigado. exemplo. Então, gente, agora, Isis, me conta aqui, o segredo da adesão dos clientes está nos dados e nas parcerias? Não sei se eu chamaria de segredo. Vocês me ouvem? Eu ouço. Ótimo, porque eu não estou... Ouve? Não sei se eu chamaria de segredo. A gente viu aqui quando você fez a pergunta inicial, Gustavo... Vocês ouvem, não? Não? Sim. Uma Baixo? parte ouve, Melhorou? uma parte ouve. Sim, vamos lá. Melhorou? Boa. Quando você fez a pergunta inicial aqui, a gente vê uma diferença no número de mãozinhas levantadas, né? Eu não sei se eu chamaria de segredo, mas fato é, como a Cristina já colocou aqui, que para que você consiga virar a chave, alavancar a adesão, é importante que tenham benefícios claros, tangíveis, percebíveis por esse cliente. Né? Então, a gente vê duas avenidas bastante importantes aqui, já antecipadas aqui de maneira breve, mas a primeira,
quando a gente fala de produto, de fato, e aí quando eu falo de produto, eu posso ter uma melhor precificação, eu posso ter um produto diferente para cada cliente, eu posso ter uma condição diferente para cada cliente. Então, o Open Finance ele permite que a gente, né, trabalhando essas informações, volume super alto de informações, a gente consiga transformar em uma oferta mais adequada ao perfil de cada cliente, né, mais individualizada. Então, essa é uma avenida que, consequentemente, traz um benefício percebido pelo cliente e a consequência também direta disso é aumentar a adesão. A segunda avenida, bastante importante também, é uma avenida de experiência, de jornada. Então, eu posso também usar essas informações para melhorar a tua experiência de navegação, a tua experiência com a instituição, a tua experiência de atendimento, né? Então, eu consigo usar essas informações para, de uma forma mais profunda, te conhecer e adequar as minhas jornadas e as minhas soluções para isso também. Então, essas duas avenidas, elas andam bastante em paralelo e elas viram a chave quando a gente fala de adesão, de incrementar a adesão, muito parecida aqui quando a gente faz um paralelo com o próprio Pix, né? Então, essa é a forma que eu enxergo, tá, Gustavo? Maravilha, muito obrigado. Então, vamos então agora para as perguntas individuais. Eu vou começar com o Matheus. Matheus, se a gente entende que o Open Finance é um ecossistema vivo, em construção, apoiado pela regulação, qual a expectativa do BC com a entrada de mais dados abertos e transacionais referentes a investimento, câmbio, credenciamento, previdências e seguros? É mais consolidação? É mais engajamento? Como é que a gente resolve isso? Gustavo, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, a resposta simples é essa, mas vamos fatiar um pouco aqui, começar falando de dados abertos, né? Hoje a gente percebe que tem poucas empresas que realmente estão utilizando os dados abertos ali, que eu saiba, tem uma que está muito focada nisso, e outras estão usando esses dados abertos. Mas assim, com a entrada de novos dados, já está atingindo quase que o escopo inicial completo aqui, a gente espera ver mais empresas utilizando isso, oferecendo soluções de comparabilidade para os seus clientes. E é claro que passa um pouco pelo que eu falei no início, né, sobre melhoria na qualidade de dados. A gente pode até aumentar esse escopo, mas se não houver a melhoria na qualidade de dados, vai ficar muito complicado para as empresas de fato usarem essas soluções e fornecerem essas soluções para os clientes delas. Em relação aos dados transacionais, a gente tem a entrada agora de investimento em outubro. No ano que vem, a gente já está falando da entrada de câmbio, de credenciamento, que aí talvez vai trazer um pouco de público mais PJ, né, para o Open Finance. E aí tem também a entrada de dados ali de escopo de competência regulatória da SUSEP, né? Então, principalmente aqui seguros e previdência complementar aberta. Então isso tudo aí é muito interessante, a gente entende que vai trazer mais completude para as soluções que as instituições podem fornecer para os seus clientes. Agora aqui, eu até queria voltar atrás aqui, comentar na época que eu entrei no banco, eu já estou há pouco mais de 10 anos trabalhando na área de regulação, e é engraçado que assim, a gente sempre, muitas vezes, soltava ali uma norma com determinados dispositivos focados, assim, a gente tinha na nossa cabeça um determinado alcance que aquilo ali poderia chegar, e quando passava um tempo depois da norma, a gente percebia que o mercado tinha criado uma interpretação assim, super expansiva daquilo ali, e desenvolvido produtos ali que a gente nem imaginava. E aí a gente pensava, pô, esse pessoal é muito criativo. E é justamente aqui, a gente está vendo hoje no Open Finance, as instituições elas estão 100% focadas em novas especificações e depois na implementação dessas novas especificações, e elas estão tendo pouco tempo para, de fato, pensar em novas soluções, em novos produtos a partir daquilo ali. E aí é nesse momento assim, que eu sei que as instituições estão querendo muito vencer essa etapa, e o Banco Central acredita também quer ver muito isso acontecer, para que as instituições possam ter tempo e condições de desenvolver realmente novas soluções e poder exercer toda essa criatividade que a gente sabe que tem muita, e a gente quer ver justamente isso acontecer. E eu já acabei me alongando aqui um pouquinho na fala, mas eu vou completar essa questão de como é que a gente quer ver o uso da criatividade pelas instituições na minha próxima fala aqui. Maravilha, você deu 3 minutos aqui que eu estou acompanhando. Vamos lá.
Isis, emendando na resposta do Matheus, eu queria ouvir de você sobre a importância do uso de dados na oferta de serviços financeiros, criação de novos produtos e a fidelização de clientes, por favor. Claro. 3 minutos. Valendo, né? Boa. Na verdade, assim, quando a gente fala da importância do uso dos dados, parece, né, e acho que o Open Finance, ele é, em essência, a gente conseguir trabalhar um volume de informações, isso parece simples, mas como a Cris já bem adiantou, é um desafio super grande, porque é um volume muito grande informacional e o cliente na ponta, o usuário, ele espera um benefício percebido direto, né, claro, rápido, inclusive. E a parte do rápido é bastante delicada e bastante desafiadora. Então, quando a gente olha para essa seara, a gente enxerga aqui a oportunidade de usar essas informações tanto para benefícios que sejam diretos online do cliente. Então, a gente tem ali exemplos como agregação, gestão financeira, que você consegue visualizar as suas contas, né, visualizar os seus produtos em diferentes instituições num único canal. Você tem benefícios que eles podem ser modelados, trabalhados numa camada mais analítica, então com um pouco mais de trabalho e de dedicação ali, e que não tem uma resposta necessariamente tão online para esse usuário, mas que tem um benefício muito tangível, não só para ele, quando a gente fala de um limite mais assertivo, de um preço, de uma taxa mais assertiva, mais adequada àquele perfil, muitas vezes mais barata até para o próprio cliente final, né, quanto para a própria instituição que trabalha esses dados, que consegue ter uma alocação de capital muito mais eficiente, consegue ter uma gestão, né, de crédito, um ciclo de crédito também bastante mais eficiente. Então, a gente tem benefício não só para o cliente na ponta, mas também esses dados trabalhados trazem benefícios para a própria instituição financeira, né? É um ciclo positivo aqui. Então, tem essas duas avenidas. E tem uma terceira, né? Então eu falei de dados online, que quando você consegue ter uma visualização, que esbarra bastante experiência, como eu antecipei na pergunta anterior. Você tem a produtização, eu falo bastante de crédito, de limite, de taxa, acho que esse é um benefício bastante palpável e percebível pelo cliente também na ponta. E você tem uma terceira avenida importante aqui, que é, além do que eu já conheço, do tradicional que eu consigo melhorar, otimizar, personalizar, o que eu consigo criar de novo? Então, essa terceira avenida, ela abre um caminho não só dentro do mercado financeiro, como também, né, é importante a gente pensar que ela abre caminhos para além do mercado financeiro. Então, eu consigo ter soluções pautadas no momento de vida do cliente, que vai, por exemplo, comprar uma casa, ele vai contratar um crédito imobiliário, mas ele também precisa de outros produtos, ele também precisa de um produto de seguro, né? Então, a gente tem ali uma agenda importante de Open Insurance, como o Matheus bem falou, andando em paralelo. Ele precisa mobiliar a casa dele, então, será que não tem uma avenida aqui de explorar esses dados também para que a gente consiga trazer outros serviços e outros produtos além do mundo financeiro para dentro, né, dessa seara, dessa hiperpersonalização, como a Cris também já comentou. Então tem essas três avenidas, tá, Gustavo? Não sei se eu bati os 3 minutos aí. Não, foi bom. Deu 3 minutos, está ótimo. Aliás, eu deixo a vocês à vontade, se vocês quiserem fazer algum outro insight durante a fala, não tem problema, tá? Você quer fazer uma... Gustavo, eu queria fazer uma provocação para a plateia aqui, pegando a sua linha da pergunta. Quando você falou, quem já fez um Pix aqui, 100% levantou a mão, ou quase todo mundo. Né? Quando você falou, quem já deu um consentimento, acho que foi uns 30%, 40%, assim, olhando, né, fazendo uma conta por cima. A gente sabe que um consentimento, ele tem um prazo de validade. Né? Toda vez que você dá um consentimento, você dá até uma certa vigência. E aí essa vigência, ela termina. Então a minha pergunta aqui é o seguinte, para quem já venceu a vigência, quem renovou esse consentimento? Pode levantar a mão. Gente, olha só. Eu tô sem óculos aqui, não dá nem pra fazer a conta. Deu umas 3 ou 4 pessoas, mas parabéns para vocês, gostei de ver, parabéns, quem não fez. Persistentes, né? Então isso reflete um pouco, né, o meu comentário é esse, do nosso mercado, né? A nossa taxa de renovação de consentimentos, ela está muito baixa, nós estamos falando aí, sei lá, de 4%, 5%. Então isso reflete um pouco até do que foi comentado aqui, né, que ainda o cliente ele não está conseguindo perceber um valor, né, e obviamente a gente precisa continuar, né, criando, né, co-criando para que de fato a gente consiga entregar esse valor para o cliente. Hoje ele
assim, acho que a pesquisa aqui mostra muito isso, né? Que assim, não está tendo essa renovação de consentimento, é uma coisa que precisamos trabalhar em conjunto. Obrigado. Helen, that's for you now. É importante, o UBA, ele agrega experiência de pioneiros de Open Finance no mundo todo. Olhando esse conjunto, qual, na sua opinião, é o maior desafio dos bancos brasileiros em uma arena mais concorrida? Please. Thank you. That's a big question for 3 minutes. It really is. But let me try and give you some headline answers. So first of all, your biggest challenge is to continue to collaborate. And if you actually look at the size of the prize, and I'm sharing that to encourage everybody to have a more collaborative ecosystem, the size of the prize in the embedded finance market is forecast to be $7.2 trillion by 2030. Now, whether it's 2035 or 2033, it's an order of magnitude. That is the size of the prize. So collaboration is absolutely key. And the companies that will do collaborate and actually move forward in that totally true embedded finance arena are the ones that have the power in the market. And that will lead to a super app strategy. And if you look at other countries, just look over to China and look what Alipay are doing. If ever you want an example of how a collaborative ecosystem really thrives, I would ask you to have a look at that. I would also suggest that you can, in an embedded finance world, in an open finance world, it requires new thinking. It requires new business models. It requires a whole new agile mindset. And part of that is the banks working collaboratively with the fintechs. So you have that David and Goliath model, to use a biblical reference. So you have the best of the banks around trust. You have the best of the fintechs, as I was saying before, around agility in the marketplace. But really, if my key message on the first point would be about collaboration. The next big message I would all encourage everybody to do would be to look at a sustainable business model. It has to be sustainable. Do not do what other countries have done and have a race to the bottom on price. It's a zero-sum game where people are just winning business for the kudos of winning a brand and actually pricing at an uneconomic and unsustainable level. You have to have a sustainable business model. Otherwise, business cases aren't going to get signed off internally. In a lot of countries around the world, particularly in payments, it comes down to basis points and the margins are just razor thin and too thin for a lot of fintechs to survive. So I would encourage you all to think very carefully around your financial model. One thing I would encourage the banks to do is to use what is the best of the banks. And that best of the banks is over the however many decades, is that you've worked with the schemes. And with the schemes, you know about risk and liability framework models. You know about dispute management. Now, in open finance, we don't call those schemes, we'll call it something else. Whatever you want to label it, for your ecosystem to thrive, and particularly when you go down to get variable recurring payments, VRP as we call it, and boy, as an industry, we like to give things abbreviations, you need those two elements, which if you've been in financial services, my background is I'm the former chief exec of a card issuing bank. So I grew up in my career, metaphorically, talking about risk and liability framework models, always putting the customer first, talking about dispute management. That's what is required globally for this ecosystem to work. And I would invite your banks and your regulators who have that experience from the card schemes to use that innovation, to use that agility that you have already shown as a country, to lead the way, put that in place, because every country is still grappling with what that looks like. So that would be the challenge for the banks, but I don't see it as a challenge. I see it as a huge opportunity for you as a country. So there are too many examples for the challenges,
But every challenge that has been thrown at Brazil, you've just jumped it and you've excelled at it. So, well done, Brazil. Muito obrigado, Helen. Muito bom. Cristina, vamos continuar aqui. Nosso tempo está começando a entrar na última meia hora. Eu queria te fazer uma pergunta muito direta. Quer dizer, nessa teia de plataforma aberta, interoperabilidade, a tecnologia tem um papel fundamental, assim como os padrões, de garantir integridade e simplificar as jornadas. Como é que vocês têm trabalhado nesse sentido? Conta pra gente. Bacana. Gostei do TEIA, viu, Gustavo? TEIA é ótimo. Mostra bem assim aquela situação de loucura, né? Mas essa pergunta tem dois aspectos que são bem relevantes, né? São bem importantes. Um é a questão do padrão, né, que você comentou. Então, sem dúvida, padrão é relevante para que a gente consiga manter interoperabilidade. E a questão de dados, né, que também foi comentado sobre qualidade de dados, que ele é fundamental para que a gente consiga ter personalização e hiperpersonalização, né? E aqui tem um ponto, a pergunta é, como é que a gente conseguiu fazer isso, né? Então, assim, aqui tem uma questão de um design organizacional focado em agregar valor para o cliente. E aí eu vou explicar o que é esse design organizacional. A gente começou há um tempo atrás, não diretamente relacionado com o Open Finance, até antes do Open Finance, pensar em algumas áreas, né, de tecnologia, que envolvem tecnologia, com foco no cliente. Então, muito forte ali a questão de experiência e jornadas, né? Então, nós criamos uma área que é o Bradesco Experience, que cuida de todas as nossas jornadas, experiências, teste de usabilidade. E também um foco muito grande na parte de inteligência de dados. E aqui a gente pensa em toda a nossa parte aqui que envolve engenharia, análise de dados, algoritmos, inteligência artificial, né? Isso focando tanto no aspecto de jornada, quanto no aspecto de dados e hiperpersonalização. E aí nós começamos, e obviamente, né, quando a gente chega aqui com o Open Finance, essa questão da inteligência de dados ganha uma relevância muito grande pela quantidade, e aí, né, esperamos também qualidade dos dados, para que a gente consiga chegar na hiperpersonalização. Então, nós começamos a trabalhar dentro desse design organizacional, em o que nós chamamos nossos empreendimentos ágeis, que são as nossas vilas, né, onde a gente congrega várias competências. Então estamos falando dos engenheiros de dados, estamos falando dos especialistas em experiência para o cliente, tecnologia e negócio, focado numa perspectiva de alguma entrega. Tem diversas entregas, o gerenciador financeiro, por exemplo, que eu comentei aqui, né, ele foi formado dentro desse contexto. Mas aqui o importante é a estrutura organizacional com contexto, olhando para a experiência, então, e aí olhando para a perspectiva de dados também, quando a gente pensa na hiperpersonalização. Então, são as duas formas que a gente tem encontrado aí e que é algo que a gente vem crescendo também com o Open Finance, no sentido de que ele provê para a gente muitos dados, né, e obviamente, tem um ponto aqui relevante também da governança desses dados, né, como a gente faz a governança desses dados. A gente não imagina e não temos, né, todos os dados centralizados, hoje eles já estão distribuídos dentro do negócio, mas a gente consegue ter, pela nossa equipe de inteligência de dados, né, toda a orquestração, padronização e o catálogo para que de fato a gente possa utilizar da melhor maneira. Maravilha. Gente, então agora eu vou começar a fazer uma pergunta de novo para vocês quatro. E uma pergunta para tentar falar um pouco de outros temas relacionados a esse assunto, quer dizer, como o Banking as a Service e o Embedded Finance, para aumentar a capilaridade e distribuição de serviços financeiros para além das fronteiras tradicionais. Quais são os pontos mais importantes para os bancos? Isis, por favor. Acho que o ponto principal, na verdade, aqui, ele é correlacionado, e eu volto à minha fala, que sempre ao cliente, ao usuário, né? Então, quando a gente fala de Embedded Finance ou de Banking as a Service, nosso foco sempre é conseguir entregar a melhor experiência possível para aquele cliente, mais personalizada possível e mais contextualizada possível. Então, quando a gente fala de Embedded Finance, nada mais é do que o contexto correto e a oferta correta, né? Então, eu estou falando aqui da gente estar dentro da vida do cliente no momento em que ele precisa de um produto financeiro. Eu sempre brinco dentro de casa que a gente nunca acorda necessariamente com uma vontade de ter um produto financeiro. Você tem uma necessidade, você tem um desejo, e esse desejo ele é muito maior do que o produto A, o produto B, um crédito, um cartão, né? Então,
O Open Finance abre esse trilho para a gente conhecer melhor o nosso cliente. O Banking as a Service permite a padronização de produtos e serviços, uma conexão mais simples. E o Embedded Finance, ele coroa todo esse conceito aqui com a gente podendo, de fato, entrar no contexto do cliente, no momento de vida dele, e facilitar a conquista desse cliente, seja uma viagem, seja uma casa, seja o que quer que seja, que de novo não é necessariamente o produto pelo produto, e sim o desejo final que ele tem, né, com uma experiência fluida, com uma experiência simples, segura, né, então a gente tem segurança muito forte no nosso DNA, então é importante que isso também sempre permeie toda a concepção de uma nova jornada, de um novo produto. Então, acho que essa tríade acaba se expandindo, sabe, Gustavo? Então, é Open Finance para Banking as a Service e, consequentemente, para Embedded Finance, de novo, colocando o cliente no centro e trazendo ali uma facilidade, uma personalização e uma simplicidade no dia a dia dele para que ele atinja um objetivo maior. Muito obrigado. Helen, 3 minutes. I would agree with what Isa is saying, is that open finance and then embedded finance really does crown it. If I could just take you back to the figure I gave you before, it always comes to the numbers, doesn't it? $7.2 trillion is the forecast size of the market. So let's have a look at what we're seeing around the world. Embedded finance really comes, you've got invisible embedded finance. You all use an Uber, okay? You can use an Uber and without having to use your credit card. It's embedded in that app. You have more visible embedded finance, and I want to use Shopify. 60% of Shopify's revenue is from them selling financial services to their existing customers. Just think about that for a moment, okay? They have a lower cost of acquisition, they've got that stickiness with their customer, and they've had an uplift in their bottom line by 60%. That is colossal. And then have a look at Starbucks. I don't know about you, but I have a Starbucks most days. Wherever I am in the world, there's always seems to be a Starbucks. If you load your card onto the Starbucks app, as I do, there's $1 billion of revenue loaded onto Starbucks a card. Now that allows them to do some very interesting things with that money. Obviously it's all protected under the regulation. But if you just think about those 3 examples I've given you of invisible embedded finance, visible, and then Starbucks, real day examples that you see now, I want to give you another example. And this is one of the big use cases that we see around the world, and that is embedding into accountancy software. If you have a look at what QuickBooks are doing, QuickBooks, the accountancy software, for those of you that don't know it, are in a better position than many to be able to judge what their customers need and want, quite possibly with a little AI and looking at the open banking data, open finance data. They can judge what you need, you and I need as a client, before we need it. So they can nudge you with a proposition that's been tailored and been made bespoke for you. Now they can only do that by collaborating with other suppliers in the marketplace. But that again goes back to what I was saying. They've got that stickiness, they've got that lower cost of acquisition. So what have they all done? They've got a route to market that is faster, it's fairer, and they've got a better customer service. And so then if you just take that model one further, the new battleground becomes the digital wallet. Because if you own the wallet, you can then have access to the data and you can actually see what I'm spending my money on and what I need, quite possibly before I know I need it. And you can work with others in the market, here's that word again, collaborate with other financial services and offer me services as and when, or maybe before I need them. So I would, in the embedded finance market around the world, we are seeing the real new battleground is that digital wallet. But at the top, when we opened, I talked about Alipay. I just want to share a little bit more with you about Alipay. And hopefully to inspire you all to collaborate, because if you have a look at the Alipay market with insurance,
Alipay owned the market with the middle class and the wealthy in terms of insurance, but they didn't have any market share within the rural markets. So what they did is they actually looked at the size of the market. Because of their buying power in the marketplace, they could go to 800 different partners and say, help us create a solution that is relevant and bespoke for each one of the markets that we've identified in the rural market. They now own that market, so they can nudge that rural market to buy their insurance. So they have put themselves in a real position of power. I said that it was a race for the super app. The Alipay have actually put themselves in a place where they actually own that customer, they know what their customer needs, and they are in an authoritative place to educate, inspire, and to encourage that customer to buy. So in terms of the embedded market, it is a huge market, but it's one that will only operate on embedded finance. And it's all around having a relevant customer offering. And as Isa was saying, it's all about putting the customer first. For every decision you're making, have the customer in your mind. They're over there. What would they want? And with embedded finance, you can make it fairer, faster, and your cost of acquisition is far lower. Thank you, Helen. Cristina, por favor. Bom, para nós aqui, né, a gente entende que o banco e os serviços financeiros têm que estar onde o cliente está, né? Não adianta, não é onde a gente quer, é onde o cliente está. Seja juntando serviços financeiros e não financeiros, e seja nas nossas próprias plataformas ou em plataformas de terceiros, né? Então, o que a gente tem trabalhado muito, muito na questão da jornada fluida, né, no sentido de ter uma jornada fim a fim do cliente, olhando principalmente os ciclos de vida. Então, você falou aqui, né, moradia, viagens, integração com marketplaces, mas muito numa questão de uma jornada muito fim a fim. E acho que outra coisa bem importante aqui é a gente também ter as parcerias, né? Hoje o Bradesco aqui conta com mais de 2.000 parcerias que utilizam as nossas APIs que estão disponíveis nos nossos portais de desenvolvedores, justamente para pensar em jornadas que façam sentido do ponto de vista do cliente. Então nós temos ali para crédito imobiliário, financiamento de veículos, Pix e diversos outros marketplaces, né? E aqui um exemplo muito simples que eu posso contar aqui para vocês, né, é a nossa ecossistema do Prime Viagens, onde a gente junta uma série de benefícios, né, integrando com plataformas de hotéis, restaurantes, lojas, e também integrando com os nossos serviços financeiros, né, e das empresas ligadas. Então a gente fala aqui da Elo, do Cartões, dando toda uma experiência para o cliente que vai, de fato, fazer uma viagem, para o cliente Prime, e também, nessa ocasião, a gente poder ajudar ele, né, a monetizar essa viagem, seja através de um seguro viagem, seja através de um crédito que ele precisa, ou até sobre câmbio. Então, assim, pensando em ecossistemas, muito no contexto de serviços financeiros e não financeiros, mas sempre olhando do ponto de vista da jornada do cliente. Então, é nisso que a gente acredita. Muito obrigado. Matheus, por favor, como é que o Banco Central vê isso? Bom, eu acho que o Banco Central tem se debruçado bastante sobre essa questão de Banking as a Service. Recentemente a gente fez diversas reuniões com muitas empresas que estão prestando esse serviço e tem alguma preocupação do nosso lado, principalmente com relação a questões de conduta e de assimetria regulatória. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes não fica muito claro para o cliente. Acho que a gente tem comentado aqui, né? Todo mundo comentou sobre a importância do cliente e às vezes não fica muito claro para o cliente quem de fato está prestando aquele serviço para ele. Então eu acho que tem que ter um pouco mais de atenção em relação a isso e é possível até que o Banco Central tenha que vir a disciplinar melhor como é que é feita a prestação desse serviço de Banking as a Service. A gente vê que tem claramente instituições que querem atuar como back-end, mas a gente tem que ter essa preocupação aí, porque no final do dia, a nossa intenção é sempre que o cliente tenha um produto bom ali à sua disposição, mas que fique muito claro para ele quem de fato está prestando aquele serviço para ele.
Já em relação ao Embedded Finance, eu acho que, pensando aqui de finanças integradas, eu acho que o Banco Central tem feito até, o próprio presidente aqui do Banco Central vem falando já num ponto que a Ellen comentou aqui do Super App, né? Então a gente tem falado recentemente, tentado dar um pouco mais de concretude ao que seria esse Super App. E aí é justamente aqui que a gente quer ver a criatividade das instituições sendo usadas. A gente não quer apenas ver soluções simples sendo integradas em aplicativos de terceiros, a gente quer ver combinação de várias soluções que o Open Finance está permitindo que as instituições criem. Então, a gente tem falado aqui de pagamentos recorrentes, a gente tem falado de a questão da agregação de dados, trazer conhecimento sobre aquele cliente, fazer a hiperpersonalização e poder prestar serviços para eles no momento adequado. Então, acho que com muito a ver com o que a Isa, com o que a Cristina colocaram aqui. Mas a gente tem que realmente, a gente não espera aquela prestação de serviço simples, a gente quer realmente ver a integração disso daí para permitir, né? Então, acho que se vocês viram alguma das apresentações recentes que o Banco Central fez sobre o tema, né, em que tem até uma apresentaçãozinha que mostra ali a construção do Super App, eu acho que é mais ou menos esse o cenário que o Banco Central espera. E assim, ali a gente botou alguns exemplos, né, de gestão flexível de caixa para empresas, pagamento de fornecedores no exterior, pagamento recorrente, portabilidade de crédito, tudo isso embarcado no Open Finance. Mas assim, a gente sabe que o mercado tem mais condições, até muito mais do que a gente, de pensar no futuro e pensar o que que o cliente precisa ali. Então é justamente com base nisso que a gente está com grande expectativa, com o potencial do Open Finance, e aí a gente conta com a criatividade do mercado. Maravilha. Gente, nós só temos agora 10 minutos e se a gente não terminar em 10 minutos, a gente vai ser fulminado aqui no palco. Então eu tenho uma última pergunta para fazer para os quatro, que é a questão do Open Finance. Ele é também ele é essencial para reaquecer a economia, além do serviço que ele faz. Por favor, Helen, conte um pouco da sua experiência, mas muito rápido, porque a gente tem 10 minutos. Ok? O Open Finance para reaquecer a economia ou nada? E essa é a pergunta. Para reaquecer a economia. Understand? You've got. I didn't hear the question. My mic's gone. The Can you question just tell me is again? About financial inclusion. Yes. Okay, so financial inclusion is in the DNA, and I'm going to keep this very quick. It's in the DNA of open banking excellence. And what I want to do is just share a couple of stats that we've seen from our index, and then leave a use case with you. So we've seen, we worked with the World Bank, as I said at the top of this panel, and the World Bank told us is that the good news is that, and I'll just get the stats here, 51% of accounts around the world that were opened by adults has in the last 10 years increased to 76%. So we are addressing as a world economy the issue that is a global one of financial inclusion. What we found in the data, and if you go back to the index, so what the data says, that those companies that actually embed financial inclusion into their offering have a more sustainable marketplace, and they have a more sustainable product. Also, if you have a look at what India is doing, and that is a market that I know that the regulators looked at when they looked at the UK before they launched Open Finance in Brazil. So if you have another look at what India is doing now, India have just launched a national credit bureau where they are pooling all their credit data. So that will address those financially invisible, and that by default addresses the whole issue of financial inclusion. So if you really want to make an impact on your economy and your society, the whole market of financial inclusion needs to be addressed. And I would say that if you're looking at open data and open finance, you can have some more innovative products. And I want just to talk to you about one example from the UK, and that's called Salad Money. In the UK, we don't pay our nurses very well, okay? They looked after us all through COVID,
but a lot of them are striking at the moment because of their pay. So a lot of them get into debt because they have to borrow. So the stats are 48 hours after they've been paid, they have to borrow, and they're regarded as a high risk. A very innovative company looked using open banking data at their bank accounts and saw that they were paid by our government, therefore zero risk of them not being paid. So they could lend at a different rate, they could mitigate their risk. And that was the power of just one open banking market. Yeah. You can hear now? Yes. Okay, Yes. So, good. Isis, por favor. Não, já ia começar a falar inglês aqui, ó. Eu tava ouvindo ela em inglês, desculpa, gente. Quando a gente fala de inclusão financeira, o Open Finance, ele com certeza ele abre uma seara importante que a gente já abordou bastante aqui, de conhecer melhor esse cliente, a gente consegue ter uma melhor precificação, consequentemente uma melhor alocação de capital. Isso é uma frente, visão instituição, mercado. Quando a gente olha para as demais agendas de inovação que estão acontecendo nesse momento, a gente consegue ver uma interdependência entre elas e uma interconexão que com certeza alavanca não só a inclusão, mas o reaquecimento da economia. Então, quando a gente fala ali de Open Finance com dados, a gente fala de Open Finance com pagamentos, e a gente conecta isso na agenda evolutiva do próprio Pix, como já foi comentado aqui, e aí evolui ainda mais para Real Digital, para Pix Internacional. Então, algumas agendas que já vêm acontecendo e vêm sendo lançadas a mercado, elas todas se interconectam e com certeza tem um papel super importante para fazer o capital circular, o dinheiro circular melhor e ser melhor alocado também. Consequentemente, reaquecendo a economia. Maravilha, muito obrigado. Cristina, por favor. Meu ponto de vista é muito parecido com o da Isis. Eu entendo que aí durante a pandemia, né, houve uma grande inclusão bancária, financeira, né, de diversos milhões aí de brasileiros, 22 milhões de brasileiros que foram incluídos, principalmente em função aí da questão dos bancos digitais que surgiram, das necessidades específicas de crédito e empréstimo, e também o Pix teve uma contribuição muito importante. Né? E teve uma outra contribuição importante relacionada com o Pix, que é a própria cultura digital, né? Quer dizer, o brasileiro ele vem se acostumando aí a utilizar cada vez mais os canais digitais. Isso, sem dúvida, ele é fundamental para que a gente consiga evoluir cada vez mais com o Open Finance, né? Está totalmente conectado. Agora, sem dúvida, a gente precisa evoluir, né, nessas agendas, agregar valor para o cliente, entender exatamente quem é aquele cliente e poder ofertar serviços, produtos, né, empréstimos que de fato façam sentido para ele, para que ele possa evoluir. Então, eu acho que é uma agenda construtiva, né, de evolução, tem um roadmap aí pela frente, mas sem dúvida ele vem ajudando, né, na construção, aí, no reaquecimento da economia. Mas eu entendo ainda que tem uma série de agendas que precisam avançar em conjunto para que a gente de fato tenha um resultado aí mais forte dentro da inclusão bancária e do reaquecimento da economia. Maravilha. Matheus, por favor, a visão do regulador. Bom, eu acho assim, voltando até a minha fala inicial, de que o Open Finance ele é um projeto ali que vai surtir os seus grandes efeitos ali mais no médio e longo prazo. E se a gente fala de reaquecimento de economia, a gente está com um olhar um pouco mais para curto prazo. Então, eu acho que é aqui que a gente tem que pensar. Então, eu não colocaria que o Open Finance é essencial para esse reaquecimento da economia, justamente por essa questão dos horizontes de tempo que a gente está olhando. Então, reaquecimento da economia, eu, pelo menos, penso mais no curto prazo, e o Open Finance, eu acho que é mais de médio e longo prazo. É claro que o Open Finance ele vai permitir com que até, quem sabe, a economia brasileira, o produto potencial aumente. Então, a gente, lá na frente, com questões de ganhos de eficiência, ganhos de mais competição, questão da inclusão financeira como um todo, isso daí vai permitir com que o Brasil cresça mais e talvez de uma maneira até incluindo mais pessoas nisso, o que é importante, mas com essa minha visão de que reaquecimento de economia, a gente acaba pensando um pouco mais no curto prazo, eu não vejo muito o Open Finance, acho que tem outras agendas que talvez sejam mais importantes do que o Open Finance para esse horizonte de prazo de reaquecimento de economia aqui no curto prazo mesmo. Então, eu acho que é um pouco essa visão, mas, claro, lembrando do grande potencial que tem o Open Finance, principalmente olhando ali para o horizonte de médio a longo prazo, com essa potencialização ali para aumentar a questão
poder de crescimento mesmo da economia brasileira, trazendo principalmente um foco aqui do Open Finance, que é maior inclusão financeira. Maravilha. Eu agradeço a todos, peço desculpa por ter acelerado tanto no final, mas o horário ruge. Espero que todos aqui saiam aqui, já façam o seu Open Finance, já façam as suas aceitações, vão lá nos seus aplicativos, vai ser bom para todo mundo. Muito obrigado. Agradeço ao público que nos acompanhou até aqui, também de forma virtual. Até a próxima. Agradeço ao Matheus, agradeço a Hera, a Cristina, a Isis e continue acompanhando aqui o nosso Febrabantec. Muito obrigado a todos.